Ó, o Caleb perguntou se no trigrama as três linhas são céu, homem e terra. No hexagrama, como é que você diferencia o que está em cima do que está embaixo? Eles têm nomes diferentes. Como é que dá essa passagem do trigrama para o hexagrama? Tá. O que acontece aqui é o seguinte, o hexagrama, o trigrama também, e o hexagrama principalmente, a leitura dele é sempre de baixo para cima. Então a linha de baixo é a primeira, a linha do topo é a última, tá? Porque é o sentido de crescimento, né? As plantas crescem de baixo para cima, nós crescemos de baixo para cima. Então nós somos filhos da terra que crescemos em direção ao céu. Então o crescimento é sempre, o movimento é sempre de baixo para cima. Ocorre que se você pegar os 64 hexagramas, colocar um do lado do outro e fizer um círculo, você vai notar que o trigrama de baixo fica para dentro e o trigrama de cima fica para fora, fica externo, né? Então nós temos o trigrama inferior, que é o de baixo, ou trigrama interno, e nós temos o trigrama superior, ou trigrama externo. Então essa diferença é a primeira análise que a gente faz do hexagrama, é o trigrama inferior, trigrama superior. A partir daí você está estabelecendo duas posições, porque tem dois componentes, yin e yang. Então, você vai ter sempre os três instâncias duas vezes, né? Por que não são 9 linhas? Porque o componente do nosso universo é 2. Então, você vai ter 2 componentes. Então, você vai começar a entender o hexagrama a partir disso, a partir do movimento dele para cima, e a partir do trigrama inferior, trigrama superior. Então, o hexagrama ele não é uma coisa uniforme, ele é composto de 2 trigramas sobrepostos. Então, a partir daí, você tem o significado do hexagrama, o significado das linhas do hexagrama e o significado dos trigramas componentes, que é o de cima e de baixo. Tá? Isso aí, basicamente, é por aí. A análise do hexagrama vai partir sempre dos trigramas. E aí do pequeno, né, do micro para o macro. Sempre desse sentido. Era uma coisa que eu tinha notado já quando eu comecei a estudar Xing assim, muito tempo atrás, que eles são 32 pares, né? Dá para colocar porque eles têm aquele... Qual que é o termo que é o hexagrama reverso? Né? Se você tivesse, por exemplo, yin, 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 você teria um do outro lado que é yang, 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 yang. Então você tem 32 pares e tem alguns que são simétricos, né? Sim. E aí, nessa coincidência, você vai ter 10 deles que eles são simétricos e 22 que são assimétricos. Que isso faria uma referência com a árvore da vida, né? Era uma conexão do hermetismo com o taoísmo, que o pessoal colocava muito. Você chegou a estudar coisa nesse sentido? Na verdade, o taoísmo ele tem muito em comum com o hermetismo, né? A partir das leis de funcionamento do universo, uma série de coisas, porque os dois partem da observação do universo, das leis naturais. Então, o que acontece? Não pode ser muito diferente. Só que tem uma visão, que é a cultura mais ocidental, e a visão chinesa. Então, é uma mudança assim, muito cultural, né? Agora, esse dos hexagramas, perceba que eles são simétricos, só muda o eixo de simetria. Então, você tem um que é assim, espelhado, e outro que é assim, de cabeça para baixo, né? Esse sistema de parzinhos é chamado de sequência do Rei Wen, ou sequência do céu posterior, tá? Esse foi definido como o original do I Ching, que Confúcio ensinava e que ele escreveu. Agora, existe uma outra sequência que foi elaborada na dinastia Song, por volta do ano de 950, da nossa era, pelo matemático chinês Shao Yang. Shao Yang desenvolveu a matemática binária, o sistema binário de sinalização, e ele ordenou os hexagramas a partir da matemática binária. Porque o hexagrama, ele nada mais é do que um sistema informático de 6 bits.
Ele é basicamente isso. Então, você tem uma sequência que segue a matemática binária. Então, você tem 6 linhas. Tá? Dessas 6 linhas, você pode colocar 1 ou 0. E aí você vai ter uma sequência binária de hexagramas, partindo de 000 até 111. Então você tem um sistema informático de 6 bits. E o Xiaoyang fez isso, ele mudou essa ordem para usar o sistema binário, o sistema de matemática binária. Então nós temos, na verdade, essas duas sequências. Uma sequência que é considerada do céu anterior, porque ele não é uma sequência cíclica, né? É uma sequência numérica perfeita. E nós temos a sequência do I Ching tradicional, que é uma sequência que tem começo e tem fim. Então ele forma um ciclo do universo. Quando você chega no hexagrama 63, ele fala assim, após a conclusão. E o 64, que é o último, ele fala antes da conclusão. Aí o pessoal fala, mas por que o último é antes? Né? Porque o último está virando uma zona, já um caos, para começar um novo ciclo. Então, essa ordenação do Rei Wen, ela é cíclica, ela pertence ao nosso universo, né? O universo manifestado. E a sequência da matemática binária, que é uma sequência perfeita, ela é uma sequência do céu anterior. Ela pertence a um universo imanente, não um universo manifestado.